especial, né? É o Dia dos Pais e eu vou tratar sobre esse assunto. Provérbios capítulo 23, versículo 26. Amém ou misericórdia? Amém. Versículo 26 diz: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Mais uma vez. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Senhor Deus, abençoa, Pai, a tua palavra que será pregada. Nos ajude, Senhor, a entendê-la. Nos ajude, Senhor, a sermos confrontados e conformados a essa palavra, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, que o Senhor fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Pedimos essas coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Então, meus irmãos, como já foi dito, hoje, uma programação especial, nós vamos tratar justamente sobre essa programação especial. O tema dessa programação especial, que é justamente sobre o ser pai. Então, hoje é uma programação direcionada de forma objetiva a todos os pais. Em Provérbios 23, 26, nos diz algo muito interessante. E eu coloquei aqui um slide, né? Para a gente comentar algumas coisas. Um lamento comum aos pais cristãos é algo geralmente assim: pastor, eu não sei como isso aconteceu, pastor. Ele frequentou a igreja durante toda a sua vida. Eu levava para a escola dominical e para a escola bíblica de férias. Eu monitorava os seus amigos para garantir que viessem de boas famílias. E até dei palmadas nele quando ele era pequeno. Eu achava que essas coisas impediriam que isso acontecesse. Essa história é tão familiar. Geralmente, né, essa situação acontece quando o filho ou a filha se envolve com drogas, abandona a fé ou acaba ali de alguma forma causando algum transtorno grande na vida da família. Então essa situação, essa história, esse trecho que eu coloquei, ele é familiar. A premissa do pai, como nós vimos aí, era que apenas fornecer uma estrutura cristã aos filhos seria o suficiente para livrá-lo, para garantir a sua piedade. Se apenas pudermos controlar a escola, a igreja, os livros, os amigos, o uso da televisão e do computador e das redes sociais, eu creio, pastor, que podemos garantir uma fidelidade cristã abrangente. De forma objetiva, a maioria dos pais pensam dessa forma: não, se eu controlar essas coisas, se eu conseguir aqui blindar essas coisas do meu filho, eu vou conseguir sim fazer com que ele seja um cristão verdadeiro, eu vou conseguir que ele tema ao Senhor, eu vou conseguir fazer com que o meu filho seja um homem de Deus realmente. Mas, amados, essa crença é falsa, essa premissa é falsa. Se você seguir por esse caminho, pode se preparar para um possível desastre. O homem é chamado a trabalhar o coração de seus filhos para que eles possam tornar-se solo fértil para o evangelho e também a devoção a Cristo. E o homem também é chamado para o esforço de atrair o coração desse jovem a si mesmo, para que ele possa entregá-los a Cristo Jesus. Esse é o nosso chamado como homens. Esse é o nosso chamado como pai. É necessário que os pais cristãos, forneçam uma estrutura espiritual sólida, uma estrutura espiritual saudável aos seus filhos. E que não há substituto, não há qualquer outra coisa que possa substituir o discipulado do pai com seus filhos. Do pai para com os seus filhos, para que ele possa discipular os seus filhos e entregá-lo ao Senhor. E é por isso que nós vamos tratar hoje sobre isso, sobre esse nosso primeiro ponto. Dá-me, filho, o teu coração. Como é essa estrutura espiritual que nós, homens, temos que montar? Qual é essa estrutura espiritual que o pai deve criar, que o pai deve formar para que ganhe o coração do seu filho? Essa mensagem eu preparei no estudo meu, quando minha filha estava para nascer.
Eu estudei a palavra de Deus procurando um meio de exercer da melhor forma uma paternidade cristã. Por isso que hoje eu quero compartilhar com todos vocês que são pais esse estudo que foi benéfico para a minha vida, que eu quero compartilhar com você, para que você também possa, independente da idade do seu filho, independente da idade que seu filho tenha, para que você possa continuar exercendo ou iniciar a exercer uma paternidade bíblica. Mas como eu disse, no primeiro ponto, o que nos é dito em Provérbios 23, 26, é um pedido do pai ao seu filho. Dá-me, filho meu, o teu coração. Aqui temos o principal ensino da Bíblia sobre o relacionamento de um pai com seus filhos. Esse versículo fornece essa perspectiva por trás de toda a sabedoria que é passada de pai para filho nos provérbios. E toda essa sabedoria é simplesmente o pai pedindo: filho, dá-me o teu coração. Esse versículo concentra a principal aspiração de todo pai em relação ao seu filho. Todo pai amoroso deseja ganhar o coração de seu filho. Todo pai que quer ser bênção na vida do filho, todo pai quer ganhar esse coração para que ele possa entregar esse coração ao Senhor. E biblicamente falando, coração aqui é o centro de toda a pessoa. É o centro de todos os pensamentos, o centro de todos os sentimentos. O coração é a centralidade de todo o interior da pessoa. Desejos, intenções, afeições, vontades. Por isso aqui, um pai sábio, aqui em Provérbios 23, 26, vai dizer: olha, filho, me dá o teu coração. Eu quero que você voluntariamente entregue o seu coração a mim. Eu quero que você me observe. Eu quero, como ele diz na parte B do versículo 23, do versículo 26, eu quero que você me entregue o seu coração. Eu quero que você me observe. Eu quero que você, de fato, dê voluntariamente esse coração ao pai, para que o pai possa entregar esse coração a Deus. Observe cuidadosamente que o provérbio não diz: dá-me, filho meu, o teu comportamento. O provérbio não diz isso. Não é difícil para nós usar a autoridade, como pai que temos, para que nossos filhos nos obedeçam externamente, sem nos entregar o coração. Nós somos tão propícios a isso. Facilmente nós queremos cuidar dos comportamentos dos nossos filhos. Facilmente nós usamos a nossa autoridade, nós fazemos uma cara feia, nós falamos com voz mais grossas e queremos impor ali um comportamento apenas dos nossos filhos. Mas nós cairemos nesse nível superficial da paternidade. Nós estaremos ganhando apenas o comportamento. Nós estaremos buscando apenas a aparência. Tampouco o provérbio diz: dá-me, filho meu, a tua presença física, como se tudo o que importasse fosse colocar as crianças nos lugares certos e nos momentos certos. Por exemplo, nossos momentos de adoração, nossos momentos de culto. É muito fácil nós exigirmos dos nossos filhos que eles venham para o culto. Você vai para o culto. Por quê? Porque eu estou mandando. Você mora na minha casa, come do meu pirão, né? Vai provar do meu cinturão também. Né? E é muito fácil nós pedirmos isso. Nós pedimos a presença física. Olha, nós vamos fazer um culto doméstico. Ah, eu não quero, mas vai, do mesmo jeito. Estou mandando. Vai, pronto, acabou. E a gente acaba aqui exigindo essa presença. Acabamos que exigindo apenas que ele esteja presente. Mas, pai, você pode passar anos proporcionando ao seu filho uma estrutura cristã de igreja, de escola dominical, de educação cristã, botando o seu filho para servir na igreja, etc. E ainda assim, você pode ficar desamparado porque o seu filho adulto se rebelou contra você e contra o Senhor. E aí você pergunta: o que houve de errado? Ó Senhor, aonde foi que eu errei? A resposta é que você talvez nunca tentou ganhar o coração de seu filho. E como você nunca tentou, você nunca o ganhou.
Portanto, a grande questão da paternidade, a grande questão do discipulado aqui que Provérbios 23, 26 nos ensina, é que a grande questão é você ganhar o coração dos seus filhos para que você possa direcionar o coração dos seus filhos ao Senhor. A grande questão é você não se focar apenas em comportamento. A grande questão é você não se focar apenas na presença física. A grande questão da paternidade é você, de fato, conquistar o coração dos seus meninos e das suas meninas. A grande questão, de fato, da paternidade é você ganhar esse coração. E a grande questão que você pode estar pensando nesse momento, a grande questão é como? Como eu faço isso, pastor? Como eu ganho o coração do meu filho? Primeiro, entenda que o coração de uma criança só pode ser entregue a você de forma voluntária. O coração da criança, o coração do seu filho nunca pode ser tomado à força. Por isso, primeiramente, você deve servir como exemplo. Você deve servir como espelho. Você tem que conquistar. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que merecer para que seu filho lhe entregue. E devemos começar dando aos nossos filhos o que desejamos receber deles. Antes de solicitar, dá-me, filho meu, o teu coração, deve estar evidente para a criança que nós já lhe demos o nosso. Que você já deu o seu coração para o seu filho. Mas como, pastor? Como eu dou o meu coração para o meu filho? E é justamente isso que eu vou tratar agora, esse nosso segundo ponto. Além dessa importância de você ganhar o coração do seu filho, mas você tem que primeiro dar-lhes o seu coração. Quando o pai dá o seu coração ao filho, não é um evento único, não é uma coisa pontual, mas uma demonstração contínua de amor. Dia após dia de amor, de paciência, de graça, de misericórdia, de dedicação. E isso tudo por um longo tempo. Nossos filhos devem ganhar de nós aquilo que nós desejamos ganhar deles. Nossos filhos devem receber de nós aquilo que nós recebemos, nós queremos receber dele. Nós queremos ganhar a afeição dos nossos filhos. Você quer ganhar a afeição do seu filho? Pois então dê afeição ao seu filho. Você quer ganhar a aprovação do seu filho? Pois dê aprovação ao seu filho. Dê atenção ao seu filho. Dê envolvimento ao seu filho, porque esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você dar a ele aquilo que você quer receber do seu filho. E isso, de forma geral, requer que nós resistamos a várias coisas, várias paixões. Eu coloquei assim no slide para a gente ler. Assim como as mães fazem, os pais terão de conter ou deixar de lado as ambições da carreira. Deve deixar de lado os seus passatempos que não envolvam seus filhos e grande parte de suas vidas fora de sua família. Esse é o requisito para ter tempo e paixão disponíveis para dar aos nossos corações aos nossos filhos. Não somente aos nossos filhos, mas também às nossas esposas. Mas aqui é Dia dos Pais, a gente vai falar sobre os filhos, certo? Esse é o requisito. A primeira coisa que você vai ter que fazer é abrir mão daquilo que não é importante. A primeira coisa que você vai ter que fazer é abrir mão do seu passatempo, aquilo que você mais gosta de fazer sozinho, pois é justamente sobre isso que você vai abrir mão. Não, pastor, eu gosto de chegar do trabalho e eu ligar ali a televisão e entrar na minha caixa do nada e passar um bocado de tempo ali sozinho, quieto na minha. Não, pastor, eu gosto de sair para pescar. Quando é sábado de manhã ou domingo de manhã, eu gosto de pegar aqui minhas coisas de pesca e sair para pescar. Não, meu pastor, eu gosto de quando eu chegar, eu vou pedalar.
E vários hobbies que você gosta de fazer, coisas que você tem paixão. Mas se você quer dar o seu coração ao seu filho, se você quer ganhar o coração do seu filho, a primeira coisa que você vai ter que deixar de lado é tudo aquilo que não envolve a sua família. Tudo aquilo que não envolve seus filhos. Se o pai diz, sinto muito, não tenho tempo. Ô meu filho, eu queria. Mas o papai não tem tempo. O papai tá ocupado. O papai não pode fazer essas coisas com você. Amados, a criança vai entregar o seu coração para outra pessoa. O coração do seu filho vai apontar para outra pessoa. Vai apontar, o coração dela vai ser apontado para outro lugar em que haja interesse dela. E ela vai ganhar isso, que ela vai direcionar o seu coração. É o que vai ganhar a atenção dela, vai ganhar a empolgação dela, vai ganhar tudo dela. Por quê? Porque você não tinha tempo. Porque você não priorizou. É possível que o pai tenha uma vida de trabalho ativa, zelosa e produtiva, e ao mesmo tempo mantenha relacionamentos fortes e de coração com seus filhos? É possível isso? Tem como, pastor? A minha vida é muito corrida, eu trabalho demais, eu tenho que fazer um bocado de coisa para sustentar minha casa, eu tenho que trabalhar muito para pagar as contas dentro de casa, porque se eu não trabalhar, ninguém come. É possível uma vida dessa, uma rotina dessa, ser conciliada com relacionamento com seus filhos? A resposta é sim, tem como. Tudo depende do coração do pai. Tudo depende do quanto você está disposto a ganhar o coração do seu filho. Tudo depende do quanto você está disposto, pai, a entregar de você para o seu filho. Ele está conectado, o pai, você está conectado com o que está acontecendo no íntimo do seu filho. Você procura se informar de como o seu filho está. Você demonstra interesse e consegue tempo para deixar os seus filhos contar aquelas histórias intermináveis sobre o que estão fazendo? Você consegue arrumar tempo para isso? Você consegue se envolver nisso? E amados, pensando nisso, eu creio que nós podemos praticar 4 coisas importantíssimas na nossa rotina corrida, no nosso dia a dia corrido, na nossa multitarefa que temos que fazer. Eu creio que nós podemos praticar 4 coisas importantes para nós levarmos uma vida profissional, ativa, mas sem prejudicar o nosso relacionamento com os nossos filhos. São 4 atitudes práticas, objetivas, diretas, que podem ajudar um pai a conciliar a sua vida profissional ativa e ganhar o coração do seu filho. E é isso que eu quero tratar com você, essas 4 maneiras, que é ler, orar, trabalhar e brincar. As 4 coisas simples: ler, orar, trabalhar e brincar. Não é qualquer envolvimento paterno que consegue alcançar o coração dos seus filhos, alcançar o coração dos nossos filhos. Para realmente abrir o coração de uma criança, o pai deve cultivar, o pai deve ser intencional, o pai deve nutrir e desenvolver esse coração do seu filho. Ele deve cultivar esse solo, ele deve trabalhar esse solo. E como é que ele faz esse trabalho? Como é que é esse cultivo? Entregando o seu próprio coração, entregando dele mesmo para o seu filho, se dedicando ao seu filho, dando ali as habilidades, dando ali todo o ambiente necessário para fazer com que o seu filho lhe entregue o seu coração. Olhe para o seu pai e veja como um exemplo: eu quero ser como o meu pai. E aí o pai vai então e apresenta essa imagem de Cristo. O que podemos fazer para construir esse vínculo entre pai e filho? Eu quero trabalhar isso com você agora. Como já disse, isso envolve ler, orar, trabalhar e brincar. Ou seja, você quer forjar um relacionamento com seu filho, você quer se envolver na vida do seu filho, você quer ganhar o coração do seu filho. Isso envolve
ler a palavra de Deus junto, orar junto, trabalharem juntos e também brincar juntos. Eu quero ver com você cada uma dessas coisas agora. Cada uma desses 4 passos para você ganhar o coração do seu filho. A primeira delas, como eu compartilhei, é ler. Em primeiro lugar, vem o ministério paterno da palavra de Deus. Não há algo que substitua esse ato de nossos filhos ouvirem a palavra de Deus através de você. Do seu filho ouvirem a palavra de Deus lida através dos seus lábios. Dos seus filhos terem a palavra de Deus explicadas claramente para que eles possam entender e essa mensagem se aplicada ao coração dele. Tudo isso através de você. Não basta apenas você enviar seus filhos à igreja. Não basta apenas você obrigar ele a ir para a igreja, mandar ele ir para a escola dominical, para a escola bíblica de férias, para a mocidade. Não adianta só isso. Você deve ler a Bíblia pessoalmente para o seu filho. Esse é o primeiro passo. Se você quer se envolver na vida do seu filho, se você quer entregar o seu coração para o seu filho, se você quer ganhar o coração do seu filho, você tem que ler a palavra de Deus com eles. Explicar a palavra de Deus com eles. Os seus filhos têm que ver essa correspondência entre a palavra de Deus e a sua vida. O filho tem que ver que você vive aquilo que eles leem na palavra de Deus. Mesmo enquanto você está trabalhando, lutando contra os pecados específicos, buscando a transformação e a mudança. Mesmo assim, você deve ler a palavra de Deus para eles. As Escrituras Sagradas devem constituir uma parte regular de nossa conversa, de modo que as famílias não leiam a Bíblia apenas como uma espécie de ritual, mas estudando e discutindo em conjunto o seu ensino vivificante. Esse é o principal ministério, esse é o principal passo. Se você não consegue tempo para ler a Bíblia para o seu filho, para ler a Bíblia com sua família, amado, reveja urgentemente, seriamente, qual é a sua prioridade. Quais são as suas prioridades? Você pode simplesmente se reunir para ler um versículo bíblico. Você pode simplesmente se reunir para meditar em algum evangelho do Novo Testamento. Você pode comprar um livro devocional para vocês lerem juntos. Vocês podem simplesmente conversar sobre a palavra de Deus, sobre o que foi pregado, sobre o que foi ensinado. O pai não precisa ser um expert da Bíblia. O pai não precisa ser um estudioso da palavra de Deus. O pai deve apenas ler a palavra de Deus para o seu filho, conversar sobre a palavra de Deus, falar sobre esse Deus que transforma vidas. Basta isso para o pai. Basta isso para você. E a segunda etapa, para você ganhar o coração do seu filho, além de ler, você deve também orar. Essa é uma outra maneira de um pai cultivar esse relacionamento. De um pai dar de si mesmo, do seu coração, para o seu filho, através desse ministério da oração. Orando com eles e orando por eles. A oração, assim como a Escritura, é um elemento absolutamente inegociável da paternidade fiel, da paternidade bíblica. Porque a oração, você vai comunicar o seu amor sincero ao coração dos seus filhos e mostrando a sua confiança na soberana provisão de Deus, na soberana provisão da graça do Senhor. Seu filho, meu irmão, tem que crescer ouvindo essas orações sinceras. O seu filho precisa ver você orando por suas necessidades, pelas necessidades que eles estão enfrentando.
E para isso você deve conhecer o seu filho. Você deve saber o que é que está passando na vida dele, como é que ele está na escola. Tem alguma pressão na sua vida escolar? Se existe alguma dificuldade que eles estão passando? Se está tudo bem com a sua saúde, com o seu emocional? Você tem que se envolver. Se ele tem alguma dificuldade, se ele tem alguma provação. Nós devemos também ser abertos com os nossos filhos sobre a necessidade também deles orarem por nós. Isso envolve também questões de adulto. As crianças não precisam se preocupar com os detalhes. Nós devemos pedir também oração aos nossos filhos. Filho, papai, o papai está enfrentando dificuldade no ministério pastoral, minha filha. Eu preciso de sabedoria para resolver as coisas da igreja, minha filha. Você pode orar por mim? E aí o filho vai, minha filha vai, no caso, né? E vai orar. Então, no seu caso, ó, meu filho, minha filha, papai está passando por uma dificuldade no trabalho. Papai precisa ter mais habilidade. Papai precisa dedicar mais tempo. Papai tem que ter sabedoria para resolver uma questão no trabalho. Você pode orar por mim, meu filho? Olhe por isso. Papai está precisando de oração. Você pode envolver também o seu filho para orar por você. Porque qualquer relacionamento é uma via de mão dupla. Você fala e você também escuta. Imagina, você chegando em casa, do trabalho, sua esposa ali está só esperando você chegar e ela começa a falar com você. Falar, e você não fala nada. Não vai durar um ano. Seu casamento está acabado. Porque não há comunicação, não há relação, não há interatividade. Não há comunicação. E não é diferente com os nossos filhos. Você deve orar por eles. Mas eles também devem orar por você. Envolva os seus filhos nisso. Envolva os seus filhos nas suas dificuldades. Tirando os detalhes. Tire os detalhes, os pormenores. Mas peça, filho, ore por mim. Eu preciso de oração. Eu estou passando por essa dificuldade. Ore por mim. Mas e daí, né? Se você olha e diz, olha, mas pastor, fazer as coisas com meu filho é muito mais difícil. Eu acho que eu vou dedicar tempo demais. Eu acho que não é bom envolver meu filho nisso. Meu irmão, se você não quer envolver os seus filhos na sua vida, se você não quer envolver na vida dos seus filhos, o que vai acontecer é o que já foi dito. Você não ganhará o coração do seu filho e ele vai entregar esse coração para outra pessoa que esteja interessada. E há alguém muito interessado no coração do seu filho, além de Deus. O mundo. O mundo está à espreita, só esperando você errar, para que ele possa assaltar o coração dos seus filhos. A terceira etapa, o terceiro passo para ganhar o coração do seu filho envolve trabalhar. Terceiro, se eu quiser me aproximar de meus filhos, preciso trabalhar com eles, ajudá-los em tarefas ou projetos que estejam diante deles. Devemos estar envolvidos no estudo dos nossos filhos, ajudando-os onde ele tem problemas e fornecendo apoio geral e também encorajamento. Essa preocupação, esse envolvimento deve ser demonstrado através das ações. Deve ser demonstrado através das atitudes. Você tem que, como foi dito, se envolver, ajudá-lo nos trabalhos. Isso significa que você pode, foi convidado para um aniversário, você tem que ir com ele. Ah, papai, eu quero fazer um caderno de desenho. Vamos fazer um caderno de desenho, vamos fazer alguma coisa junto. Envolver os seus filhos nas atividades que são feitas, nos trabalhos que são feitos. Quanto mais nos envolvermos nas atividades dos nossos filhos, de forma encorajadora e estimulante, mais as suas vidas estarão entrelaçadas às nossas em um vínculo de amor. Você tem que se envolver com seus filhos, fazer atividades com seus filhos, investir tempo.
na vida dos seus filhos. E também funciona a via de mão dupla aqui. Também você deve envolver o seu filho naquilo que você está fazendo também. Ah, pastor, mas se eu for botar o meu filho para fazer o que eu faço, o que eu levo 30 minutos, eu vou levar 1 hora. O que é que importa? O importante é ganhar o coração do seu filho. O importante é você conquistar o coração dele. Pode demorar 1 hora, pode demorar 2 horas. O importante é que vocês estejam juntos, ganhando relacionamento, ganhando intimidade. A atividade vai se tornar mais lenta, mas muito mais importante do que isso, muito mais importante do que o ritmo, é o relacionamento meu e da minha filha. O ritmo não é importante. O importante é o relacionamento meu e dela. O importante é o seu relacionamento com o seu filho, com os seus filhos. Por isso é que é importante também esse terceiro passo de você trabalhar, de você investir. E o quarto passo, como eu falei, a quarta etapa é o brincar. Por fim, os pais devem brincar com os filhos e tê-los por perto. Aí, isso se envolve se abaixar para brincar. A gente tem dor nas costas, né? Se abaixar para brincar com eles e convidá-los para os nossos lazeres. Resumindo, as famílias precisam compartilhar momentos divertidos e alegres. E, amados, isso era tão difícil comigo no começo. Eu sentia tão dificuldade de brincar com os brinquedos da Luísa. Brincar de bonequinha. Mas isso era uma deficiência minha. Me envolver. Como é que eu vou brincar com ela? Mas, à medida que eu fui tentando, eu fui me adaptando. Mas eu não gosto de brincar disso aqui, pô, eu vou botar uma outra coisa aqui pra gente brincar junto. Aí eu fui comprando quebra-cabeça. Eu gosto. E fui colocando pra ela gostar também. Fui colocando os livros, que eu gosto de livro também. Fui colocando ela pra gostar de livro. E eu fui envolvendo brincadeiras que não tenho dificuldade, que eu não tenho dificuldades. E aquelas que têm dificuldade, eu fui trabalhando aos poucos. Vez ou outra, eu ia lá, brincava de boneca, chazinho, coisa do tipo. Mas eu trazia ela para aquilo que eu gostava de fazer, para aquilo que eu tinha mais habilidade para fazer. E havia ali aquele momento de interação. Havia esse tempo de envolvimento. Eu estava ali brincando. Algumas brincadeiras de meninos não são muito atrativas para nós homens, como eu coloquei aí, né? Mas nós devemos ter um grande interesse em participar disso. Tomar chazinho, opinar sobre maquiagem, se divertir nos contando sobre as suas bonecas, as suas casinhas, os nomes das bonecas, os penteados. É assim que nós nos tornamos parte do seu mundo. E é assim que nós conseguimos. Essa é uma maneira de nós atrairmos os seus corações para nós. E aí, à medida que as crianças vão crescendo, nós vamos adaptando. Nós vamos envolvendo toda a família. Toda a família vai ter esse momento de lazer, esse momento de criar memórias. Esse momento de criar vínculos. Essas brincadeiras criam essas experiências compartilhadas, esses momentos de interação. Portanto, meus irmãos, convide seu filho para o seu próprio lazer. Convide o seu filho para fazer aquilo que você gosta. Meu pai me obrigava a jogar videogame com ele. Me obrigava. Meu pai me obrigava a assistir filme com ele, que eu não gostava. E o que é que eu faço hoje? Luiz, vem aqui, você vai assistir esse filme comigo. Eu assisti com meu pai e agora você vai assistir também. Meu pai me levava para os cantos. Vai comigo. Papai me trouxe aqui, eu estou trazendo você também. Envolvendo ela também nesses momentos de lazer. E é assim que nós temos que fazer. Envolver os nossos filhos nos nossos momentos de lazer. Não importa o que você faça. Não importa aquilo que você goste de fazer. Chame seu filho. Tenha esse momento de lazer com ele. Tenha esse momento de brincadeira com ele. Essas pequenas coisas são esses pequenos detalhes que mostram justamente o nosso interesse de ganhar o coração dos seus filhos. Esses pequenos detalhes mostram que você quer envolver o seu filho em sua vida. São essas pequenas coisas que você demonstra isso. Amado, essa é a agenda simples que eu uso
para garantir que estou ativa e intimamente envolvido na vida da minha filha. E essa é a agenda, esses são os passos que eu usarei para me envolver também com o Timóteo. Ler, orar, trabalhar e brincar. Essa é a agenda de todo pai que quer ganhar o coração do seu filho. Leia a palavra de Deus junto. Explique a palavra de Deus da sua maneira, do seu jeito, mas leia. Batalhe com seu filho em oração. Ore com ele. Ore por ele. Compartilhe os seus pedidos de oração com ele. Trabalhe, se envolva naquilo que seu filho está desenvolvendo. Envolva o seu filho naquilo que você está envolvido. Filho, me ajude. Eu preciso da sua ajuda. Recentemente agora, essa semana, filha, nós vamos ter que pintar o seu quarto, minha filha. Eu falei, nós vamos ter que pintar o seu quarto. Nós vamos ter que montar uma cômoda do Timóteo. Demora mais. Mas isso envolve ganhar o coração. Isso envolve a minha filha entregar o coração dela a mim. E isso envolve também brincar, meus irmãos. Envolva e se envolva nos lazeres. Esteja ativo, presencialmente, emocionalmente. E tudo isso requer tempo. Tudo isso requer tempo. Pois o tempo é a moeda com a qual eu compro o direito de dizer para minha filha: dá-me, filha minha, o teu coração, e que os teus olhos observem os meus caminhos. O tempo é a moeda que você compra isso. Mas, pastor, eu não tenho tempo. Tenho meu trabalho, tenho a minha empresa, eu tenho as minhas responsabilidades, pastor. Eu chego em casa cansado, pastor. Pastor, eu não tenho tempo. Mas, meu irmão, Salmo 127 apresenta uma verdade muito importante acerca dos filhos. Que os filhos são herança do Senhor. Ele diz isso no versículo 3. É o próprio Deus quem dá os filhos. É o próprio Deus quem entregou o seu filho em suas mãos. Esses filhos que você tem, esse filho que você tem, foi o próprio Deus que entregou em suas mãos. Ele confiou em você esse filho. Portanto, crie tempo. Crie tempo. Dê um jeito. Você é homem. Nós somos homens. Nós sempre damos um jeito. Portanto, se você não tem tempo, simples, crie tempo. Arrume um jeito. Porque nós conseguimos criar tempo para tudo. Tudo que nós consideramos importante, nós damos um jeito. Nós damos um jeitinho. Porque nós achamos que é importante. Porque achamos que isso tem que ser feito. E ganhar o coração dos nossos filhos não é diferente. Se você não tem tempo para ganhar o coração do seu filho, se você não tem tempo para ler a palavra com seu filho, para orar com seu filho, para trabalhar com seu filho e para brincar com seu filho, simples, crie tempo. Tire da sua agenda aquilo que está roubando seu tempo. Tire da sua agenda as redes sociais. Você pode viver sem redes sociais, você não pode viver sem cumprir o seu propósito como pai. O que você não pode é ser infiel nesse mandato que Deus lhe deu. Essa responsabilidade que Deus lhe deu. Dá-me, filho meu, o teu coração, disse o sábio. A criança que faz isso com sinceridade é aquela que confia em seus pais, que os admira e ama, e tem maiores chances de passar pelas pressões e provações da vida com segurança. Essa é a razão definitiva pela qual você deve desejar o que o seu filho e os seus filhos lhe deem o seu coração. É para que você possa pegar esse coração que foi dado a você e que você possa guiá-lo a Jesus Cristo. Que você possa pegar esse coração recebido e conduzi-lo a Cristo Jesus. E esse é o nosso objetivo como pai. Entregar os nossos filhos
entregar o coração dos nossos filhos a Cristo Jesus. Quanto mais pudermos transmitir nossa própria paixão e alegria no Senhor, quanto mais nossos filhos puderem ver a realidade e o poder da graça de Deus expressos em nossa vida de compaixão, alegria e santidade, mais atraente Jesus será para os nossos meninos e as nossas meninas. Quanto mais você for um homem biblicamente, um pai biblicamente, mais os seus filhos serão atraídos por Cristo Jesus. Você é a maior expressão de Cristo Jesus na vida dos seus filhos. Isso é um peso que recai sobre nós. De sermos o exemplo. Eles observam o que nós falamos e observam também o que nós fazemos. E aquilo que nós fazemos tem muito mais poder do que aquilo que nós falamos. Portanto, eu compartilho com vocês uma frase que tem mudado minha vida há 8 anos. Não deixe o que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante. Eu li essa frase no livro Firme Seus Valores. Logo no primeiro capítulo ele diz isso. Não deixe o que é urgente tomar lugar daquilo que é importante. O urgente clama, grita, chama a sua atenção, me ajude. E você, a sua tendência é ir atrás de apagar essa chama da urgência. E o que é importante, fica bem quietinho. Não fala nada. Espera. Quando você tiver tempo, eu estou aqui. Mas a tendência, quando isso é aplicado à vida dos nossos filhos, é que o tempo passa. E quando você der atenção para aquilo que é importante, seu filho já entregou o coração dele para outra pessoa. Seu filho já entregou o coração dele para outra coisa. Portanto, meus irmãos, conquiste. Ganhe o coração dos seus filhos. Leia a palavra de Deus para ele. Leia a palavra de Deus com ele. Ore pelos seus filhos. Ore com seus filhos. Trabalhe com seus filhos. Se envolva na vida dos seus filhos. Invista tempo. Crie memórias. Brinquem também com seus filhos. É fazendo assim que eu digo para minha filha e direi ao meu filho: dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. E é assim que eu quero que você diga para os seus filhos. É através desses 4 passos que eu quero que você diga para os seus filhos: filho meu, dá-me o teu coração e que os teus olhos observem os meus passos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, somos gratos, ó Pai, pela Tua palavra. Senhor, que nesse dia, Pai, onde nós comemoramos, celebramos o Dia dos Pais, que o Senhor trabalhe essa importância, Deus, em nossas vidas, em nossos corações. A missão, ó Deus, de ser pai, de ganhar o coração dos nossos filhos. Senhor, em nome de Cristo Jesus, eu peço, ó Pai, por cada pai que aqui está. Cada homem, ó Deus, que está engajado nessa missão de conduzir os seus filhos ao Senhor. Que o Senhor os ajude, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito lhe dê força. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa trabalhar dando fé e confiança, ó Deus, e disposição necessárias para que nós possamos, ó Deus, assim como disse o sábio, pedirmos aos nossos filhos: dá-me, filho meu, teu coração, para que nós possamos entregar esses corações ingênuos para o Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, nessa missão. Eu quero pedir a Tua bênção, Pai, sobre a vida de cada um. Que nós sejamos homens fortes, valorosos e dispostos a lutarmos, ó Pai, por aquilo que de fato é importante em nossas vidas. Nos ajuda a tirar de nós aquilo que é superficial. Que nós possamos, ó Pai, considerar o que é importante em nossas vidas e naquilo que o Senhor nos deu.
Pedimos todas essas coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos?